Olá, encefalindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre estágio supervisionado. Eu recebi muitas dúvidas lá no meu Instagram sobre isso, então resolvi gravar esse vídeo. Eu já adianto para vocês, gente, que esse vídeo ele não vai ter cortes, então provavelmente ele vai ficar um pouco maior. Eu vou tentar gravar ele inteiro, porque no momento em que eu estou vivendo, eu estou só a personificação do meu próprio e-book, que é Sem Tempo, Irmão. Porque eu realmente estou no meu último mês de estágio supervisionado, então está sendo bem corrido. Eu estou aqui no meu domingo, em que geralmente eu fico só escrevendo meu TCC, gravando esse vídeo para vocês. Então, aproveitando essa deixa, já deixe seu like aqui e valorize o trabalho aí da blogueira que dá trabalho. Bom, gente, para quem não me conhece, né, se você chegou aqui no meu YouTube, no meu canal no YouTube de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou a Lisa, lá do perfil VetBrain no Instagram, onde eu dou dicas de estudos, dicas de como você pode aprimorar suas técnicas de estudo, como você pode estudar melhor, dicas de organização pessoal, gestão de tempo. Então, se você se interessa por esses assuntos, já aproveita para me seguir lá, @vet.brain, tá bom? Então vamos começar. Eu já aviso também, se eu ficar olhando para lá é porque eu tô vendo atrás dessa câmera, tem o meu roteirinho, né? Tem as perguntas que vocês mandaram na caixinha de perguntas. Então, às vezes eu vou ficar olhando para lá para poder ler e lembrar o que eu tenho para falar aqui com vocês. O que acontece, né? Mês passado eu fiz a segunda parte do meu estágio supervisionado em São Paulo, no Hospital Público da Anclivepa, né, que é uma parceria da Anclivepa com a Prefeitura de São Paulo. E aí eu postei, né, eu fiz um post sobre como é que foi a minha experiência lá. E esse post acabou repercutindo bastante. Muita gente me mandou dúvida, perguntou como é que faz para estagiar lá, como é que foi, se valeu a pena, se não valeu. E aí eu coloquei uma caixinha de perguntas nos meus stories e vocês mandaram várias perguntas e nesse vídeo eu vou tentar responder a maioria delas. Então, começando pelo que é o estágio supervisionado, né? Para quem ainda não está habituado, para quem está mais no início da graduação e ainda não ouviu falar nesse termo, o estágio supervisionado é o estágio obrigatório. Ele é diferente do estágio extracurricular ou não obrigatório que a gente faz durante toda a graduação, praticamente. Quando a gente entra na graduação de veterinária, a gente já pode fazer estágio desde o primeiro período. Só que esse estágio é um estágio não obrigatório ou extracurricular. No final da graduação, no último semestre ou último ano, isso depende de cada instituição de ensino, para você se formar veterinário, você precisa passar por um estágio obrigatório, que é o estágio supervisionado ou o estágio curricular. Em cada faculdade chama de um jeito. Na minha faculdade, que é a UF, chama-se estágio supervisionado. Nesse estágio, e na minha faculdade é um semestre, só que acaba sendo mais ou menos 3 meses de estágio, com carga horária mínima de 450 horas, nesse estágio a gente tem que passar por esse estágio, né, para poder se formar. Se a gente for comparar mais ou menos com a medicina humana, é como se fosse o internato deles. A diferença é que o internato deles dura 2 anos, enquanto o nosso estágio supervisionado dura 1 semestre, no máximo 2 semestres. Já vi faculdades que duram 1 ano, né, inteiro. Então, isso vai variar de currículo para currículo, mas na minha faculdade é 1 semestre. Então, é um período da faculdade que a gente tem que passar obrigatoriamente para se formar. E aí a gente pode escolher os locais de estágio, onde que a gente vai fazer esse estágio, né? Não é a faculdade que vai dizer pra gente onde que a gente vai fazer, pelo menos lá na minha faculdade. Estou falando da minha experiência. Se vocês tiverem experiências diferentes, deixem aqui nos comentários pra gente discutindo sobre isso. Então, a gente pode escolher esses locais de estágio, pode ser mais de um local, não necessariamente vai ser em um local só. No meu caso, eu fiz em 3 locais, já estou agora no meu último local terminando o meu estágio. O primeiro mês eu fiz lá no CRV Imagem, né, que é um centro de referência veterinária de diagnóstico por imagem. No segundo mês eu fiz no hospital público, né, lá de Tatuapé. Não acredito que eu errei isso no vídeo, mas não vou cortar, vai ficar assim. A veterinária de Taubaté. De Tatuapé, que é o hospital público da Anclivepa. E o meu último mês agora eu tô fazendo aqui em Petrópolis. Por isso que eu estou com esse casaco, tá frio aqui, apesar de estar batendo um solzinho. Eu tô fazendo o último estágio
na Clínica Veterinária Petrópolis, com mais ênfase em neurologia, que é a área que eu pretendo seguir. Então, assim, no meu caso, foram 3 locais de estágio, e aí tem as áreas de estágio também, que no caso eu escolhi diagnóstico por imagem e clínica médica. Por conta da pandemia, a UF meio que abriu, assim, pra gente fazer em uma área só se a gente quisesse, mas em tempos normais, a gente teria que fazer em pelo menos 3 áreas diferentes. Então, por exemplo, diagnóstico por imagem, clínica médica e cirurgia, ou diagnóstico por imagem, patologia clínica e comportamento e bem-estar, inspeção, clínicas grandes e, sei lá, produção de alguma coisa, piscicultura, enfim. A gente pode escolher as áreas de estágio, né? E pelo menos é assim na UF. Em cada faculdade funciona de uma forma. De qualquer forma, a gente precisa passar por essa experiência para poder se formar, tá? Então é basicamente isso, o estágio supervisionado. E aí me perguntaram se vale a pena fazer tudo em um local só ou se vale a pena mesclar vários locais. Tudo na vida, né, gente? A resposta para isso é aquilo. Tudo na vida tem prós e contras. Se você fizer tudo em um local só, por um lado é bom, porque você vai ter mais tempo naquele local, criando networking com aquela rede de pessoas, você vai se acostumar mais com aquele local, provavelmente você vai ter uma maior chance, por exemplo, de ser contratado naquele local. Então, por um lado é bom você ficar mais tempo, né, fazer mais tempo em um local só, mas por outro é ruim porque você diminui suas chances de conhecer mais gente, de ampliar ainda mais sua rede de contatos, de conhecer outras realidades, de conhecer outras condutas. Não necessariamente a conduta que você conheceu num local vai ser a mesma do outro local. Então, é interessante você ir transitando em vários locais. Na minha opinião, eu acho melhor você fazer em vários locais do que fazer tudo em um local só, justamente para você conhecer várias condutas, comparar realidades diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu passei um mês num local onde faz medicina veterinária de ponta. No mês seguinte, eu já fui para um hospital público, onde os recursos são muito mais limitados. Então, isso me deu a capacidade de adaptação. Como que eu posso me comportar num local onde eu tenho todos os recursos, como que eu vou ser uma veterinária que consegue trabalhar num local com muitos recursos e, ao mesmo tempo, eu vou conseguir transitar para um local onde tem poucos recursos e ainda assim exercer a medicina veterinária. Então, na minha opinião, é legal você transitar por diferentes realidades e, se for possível, fazer esse contraste. Fazer o contraste de ir para um local que tem muito recurso, que os clientes têm muito poder aquisitivo, e ir para um local onde os clientes não têm muito poder aquisitivo, que tem pouco recurso, justamente para você criar tanto o seu senso crítico quanto a sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Então, na minha opinião, eu preferi, né, no meu caso, preferi fazer em diversos locais do que tudo em um local só, mas se você só tiver a chance de fazer em um local só, ou se você optar por isso, tá tudo bem também, e também é uma experiência válida, porque foi aquilo que eu falei, você tem mais chance de, por exemplo, se você está pensando em ser contratada, enfim, você tem mais chance se você fizer tudo nesse mesmo local. Além disso, né, é muito engraçado, porque você passa um mês num local, quando você já tá ali pegando o ritmo, já tá acostumada com as pessoas, aí seu estágio acaba, você tem que ir para outro. Isso é um pouco ruim também. Isso aconteceu nos meus estágios e dá uma dorzinha no coração, mas faz parte também, né? Me perguntaram como que eu fiz para escolher os locais, quais os critérios que tem que usar para escolher os locais. E assim, eu acho que esse tema dá um vídeo inteiro só sobre isso, então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou gravar um outro vídeo falando só como você pode, quais critérios você deve levar em consideração para escolher seus locais de estágio. Eu acho que isso dá um vídeo e esse vídeo aqui já está com quase 10 minutos, então eu vou passar essa para um outro vídeo, beleza? Mas o que perguntaram? Perguntaram a diferença de fazer estágio em um hospital público e um hospital particular. O que acontece?
Se você tiver a chance, se nesse vídeo, nesse momento em que você está assistindo esse vídeo, a pandemia já tenha acabado, em nome de, de Jesus, se a pandemia já tiver acabado e os hospitais escola, né, os hospitais universitários já estiverem aceitando estagiários, que não é o caso, pelo menos a grande maioria deles nesse momento não está aceitando estágio, pelo menos não de estagiários de fora, mas se aí no futuro, e você estiver me assistindo, a situação já estiver um pouco melhor e esses hospitais escola, esses hospitais universitários já tiverem aberto suas portas para estudantes de outras universidades, eu sugiro, se você tiver interesse em fazer residência, que também tem isso, eu sugiro que você vá para esses hospitais escola. Eu não tive a chance de ir para um hospital escola, eu tinha me planejado toda, já tinha mandado documentação, já estava tudo certo para eu ir. Primeiro para o de Botucatu, a Unesp de Botucatu, depois para a USP, já estava quase tudo certo. E aí veio a pandemia, fechou tudo, enfim. Não tive essa chance, busquei me adaptar, faz parte, né? Nem sempre as coisas vão acontecer como a gente planeja. E que bom, no final das contas, eu acho que para mim foi ótimo. Mas todo mundo que faz residência dá esse conselho, né? De que se você quer fazer residência em um local, tente um estágio naquele local antes. Tanto para você conhecer o ambiente, conhecer as pessoas, conhecer a rotina do hospital, conhecer a casuística, saber se realmente você gostaria de fazer uma residência ali, tanto para você... Eu esqueci o que eu ia falar. E esse vídeo não vai ter corte. E é isso aí. Para você conhecer o ambiente, as pessoas e, enfim, para você saber se você realmente, de fato, quer fazer uma residência naquele local. E é o que as pessoas recomendam, né? Se você quer fazer residência em tal local, faça estágio lá. Lembrei o que eu ia falar. Tanto para isso, para você conhecer, quanto para processos seletivos. Porque determinados processos seletivos podem levar em consideração se você fez estágio ou não naquele local. Talvez numa entrevista, nem todos os processos seletivos têm entrevista, mas isso pode ser um fator que influencie numa seleção, num processo seletivo. Não é regra, não é para todos, mas pode ser que aconteça. Então, se você aí no futuro tem essa chance e você pensa em fazer residência, seria interessante você ir para um hospital escola, até porque um hospital escola seria uma realidade bem semelhante em termos de poder aquisitivo e tudo mais a um hospital público, porque são hospitais que prestam serviços a preços muito irrisórios e que pessoas que frequentam geralmente esses hospitais de escola são pessoas mais humildes, pessoas que não têm tanto poder aquisitivo. Então, para você conhecer essa outra realidade da medicina veterinária, também é uma ótima opção. No meu caso, eu não tive a chance de ir para o hospital escola, então eu comecei a pensar alternativas para ter realidades parecidas. E aí foi quando eu decidi fazer o estágio lá no hospital público da Anclivepa, que é bem diferente de um hospital escola, não tem a supervisão de professores, de preceptores, mas é um ambiente que tem uma realidade, pelo menos semelhante a um hospital escola. E no final das contas foi ótimo, porque eu acho que num hospital escola eu não teria vivenciado tudo que eu vivenciei lá dentro. Então, enfim, tudo tem prós e contras, né? E aí a diferença entre um hospital público e um hospital particular, né? Como eu falei, é interessante que você transite entre esses dois ambientes para você desenvolver essa sua capacidade de adaptação, essa sua habilidade de se adaptar e de trabalhar com pouco, de trabalhar com muito. Eu acho interessante. E são muitas diferenças, né, gente? Primeiro, o poder aquisitivo das pessoas, a infraestrutura num hospital particular é muito maior do que num hospital público. Os exames que você tem disponível no hospital público são diferentes do hospital particular. Lá no hospital público a gente de imagem só tinha raio-x, ultrassom, de exame laboratorial. Era a coisa básica, assim, para você fazer um básico da medicina. Então, um hemograma, uma ureia, creatinina, altifosfatase e reticulócitos, proteína, albumina, e era isso, sabe? Então, enquanto que se você for para um hospital particular, você vai ter dosagem de hormônios,
dosagem de colesterol, triglicerídeos, um monte de coisa, tomografia, ressonância. Então, são diferentes os recursos, são diferentes as pessoas que frequentam, é diferente o ambiente. No hospital público, as pessoas esperam de madrugada fora para poder conseguir um atendimento. No hospital particular não, elas estão pagando por aquele serviço, mas ainda assim, mesmo no hospital público, se você estiver lá como estagiário, você deve e tem essa obrigação social de tratar aquela pessoa como se ela estivesse num hospital particular, porque afinal de contas ela esperou desde a madrugada à noite no frio para estar ali com você. Então o mínimo que você pode fazer é dar atenção para aquela pessoa e é prestar um bom atendimento, sabe? É honrar aquilo, não é porque é público que você vai fazer de qualquer jeito. E isso, eu sou muito grata às pessoas que eu acompanhei lá no público. Eu até me emociono falando, nem era para me emocionar nesse vídeo, mas eu sou canceriana. Mas eu me emociono falando porque é uma realidade bem, bem difícil. E assim, eu sou muito grata aos veterinários com quem eu tive contato lá, né? Principalmente a Érica, eu vou falar nome aqui mesmo, porque era uma veterinária que você via que prestava um atendimento assim, de excelência para as pessoas e dava atenção. E aí você vai observando assim, nos detalhes o que é ser um veterinário de verdade. Porque um veterinário de verdade é um veterinário que cuida de gente também. Um veterinário que dá atenção para a pessoa que levou o animal. É um veterinário que tem empatia, que se coloca no lugar do outro. E, bom, já estou saindo muito do que eu tinha planejado aqui para falar. E, bom, mas voltando para a parte de estagiário, né? A diferença também, quando você é um estagiário de um hospital público para um hospital particular, pelo que eu vejo assim, das minhas experiências, é em relação à autonomia. No hospital público você consegue fazer mais coisas, você consegue colocar a mão na massa, enquanto no hospital particular você fica mais num caráter observacional, até porque, né, é uma situação ali que, enfim, tem um serviço todo acontecendo ali por trás, que está sendo cobrado e tudo mais. E nem sempre você vai conseguir colocar a mão na massa, vai depender do veterinário que você está acompanhando, do quanto ele tem confiança em você. E às vezes em menos de um mês você não consegue criar essa confiança para conseguir colocar a mão na massa. E enquanto no hospital público você tem essa autonomia. Eu consegui fazer exame físico, anamnese, sozinha, né? Claro que com a supervisão da veterinária que eu acompanhava. Depois eu confirmava os achados do meu exame físico com o dela. Ela via se o que eu sei lá, eu auscultava um sopro. Aí eu pedia para ela, você pode me confirmar se realmente tem um sopro aqui? Ou então palpava alguma estrutura diferente, ou palpava, sei lá, palpei gases. Realmente tem gases, tem fezes, como é que tá a bexiga? Então eu consegui fazer exame físico, comparar o meu exame físico com o da veterinária que eu acompanhava, conseguia fazer a anamnese, comparava com a dela, via se estava faltando informação, na maioria das vezes estava, e com isso eu fui começando a criar um raciocínio clínico que foi muito bom para mim, pelo fato de eu ter conseguido colocar a mão na massa de fato. Então eu acho que essa tem uma diferença grande entre um hospital público e um hospital particular, nesse sentido do estagiário conseguir ser um pouco mais ativo no público. E, obviamente, com supervisão de veterinário. Eu não atendia sozinha, nem pode isso, e eu acho bom deixar isso claro, né, porque esse vídeo tá aí na internet, mas não atendia sozinha, não fazia nada sozinha, não fazia prescrição sozinha, nada, eu não sou veterinária ainda, mês que vem você, mas eu tinha autonomia para fazer as coisas e depois eu comparava e todas as minhas informações eram confirmadas com a veterinária. Também pude fazer prescrição sob orientação da veterinária, pude treinar solicitação de exame. Então, tudo quando você faz, quando você coloca a mão na massa, e aí entra o aprendizado ativo que eu sempre falo, o estudo ativo, quando você ativamente está fazendo algo, você aprende muito mais e lembra muito mais. Então, para mim foi muito bom isso.
Mas o quê? Perguntaram como é que foi o processo para eu conseguir o estágio lá no público. Então, para eu conseguir o estágio lá no público, eu mandei um e-mail para lá com o meu currículo vitae, não sei como é que fala isso em latim, e foi isso. E aí eu fiquei insistindo, porque eles recebem muito e-mail. Agora mudou a direção, não é mais a mesma pessoa, tá? Mudou a direção de estagiário, então não sei como é que tá, se eles estão demorando para responder, eu realmente não sei. Parece que o meu mês foi o último mês dessa última pessoa que estava responsável pelos estágios, inclusive mudou o e-mail, porque antes era com RH, agora não é mais com RH, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o e-mail que eu mandei, não, o e-mail atual, o e-mail do responsável que está selecionando os estagiários. Lá eles só aceitam estágio obrigatório, até onde eu sei, de estudante de fora, né? Porque os outros estagiários são da própria faculdade da Anclivepa. Então, se você é estagiário de fora, se você é de outra faculdade e quer fazer estágio lá, você tem que esperar até o seu estágio obrigatório. E perguntaram se teve entrevista, não teve entrevista, pelo menos quando eu entrei, não sei aí no futuro onde vocês estão assistindo esse vídeo, se já mudou o processo seletivo, mas nessa época em que eu fui, que foi julho de 2021, e eu mandei e-mail, se eu não me engano, em março, então foi com um pouquinho de antecedência, não teve entrevista, tá? Foi e-mail, currículo e insistência, foi isso. E aí perguntaram, né, se eu pretendo fazer residência onde eu fiz estágio. Então, como eu tinha dito para vocês anteriormente, eu não consegui fazer estágio em hospitais escola, hospitais universitários por conta da pandemia. Lá no Hospital Público da Anclivepa tem um programa de aprimoramento, então lá existem residentes, né, que eles chamam de residentes, mas não é um programa de residência oficial do MEC. Apesar de eu ter gostado muito de fazer estágio lá no hospital público, e assim, eu achei muito boa a casuística deles, eu não pretendo fazer residência lá justamente pelo fato do programa de residência não ser um programa oficial do MEC. Então, eles não recebem, os residentes lá não recebem um certificado oficial de residência. Minha bateria deu não recebem um certificado oficial de residência, é um programa de aprimoramento, a bolsa é menor, a bolsa da residência é R$3.000, a do programa de aprimoramento é 1.000 e pouquinho, então, além disso, não é um hospital escola de fato universitário em que há professores e veterinários contratados para orientar os residentes. Então, são vários motivos, apesar de eu ter amado fazer estágio no público e, nossa, eu queria muito voltar para lá. Se eu pudesse, eu ficaria muito mais tempo lá. Apesar disso tudo, eu não pretendo fazer residência lá por esses motivos que eu citei, né? E, por último, perguntaram sobre a questão financeira, né? Como é que eu fiz para me manter em São Paulo e, enfim. E aí, gente, a gente tem que pensar a um pouquinho de longo prazo. A não ser que você tenha dinheiro, sua família tenha condição de tipo, vou fazer estágio em tal lugar, então te dá aí o dinheiro e você vai. Você tem que se planejar. Então, desde 2018, mais ou menos, eu comecei a juntar dinheiro para o meu estágio supervisionado. Eu vendi brigadeiro na faculdade, eu vendi roupa tipo minha, assim, que eu não usava mais. Eu fiz renda extra pra caramba, eu vendi meu e-book. Então, eu fui juntando dinheiro, além disso, as bolsas que eu ganhei na faculdade, né? Bolsas que eu ganhei, não, que eu conquistei. Bolsas de monitoria, de iniciação científica. Eu fui juntando esse dinheiro para conseguir fazer o meu estágio supervisionado. Eu já pretendia fazer estágio supervisionado fora do estado, então eu já sabia que eu ia precisar de dinheiro e aí eu fui juntando. Nossa, tô com um reflexozinho aqui do sol, mas enfim. Claro, eu conto com ajuda familiar, eu não teria talvez conseguido juntar esse dinheiro da forma que eu juntei se eu não tivesse todo o apoio familiar que eu tenho, mas a grande maioria do dinheiro, né, da parte financeira desse estágio supervisionado foi devido a eu ter juntado mesmo. E eu acho que a gente tem que
se organizar financeiramente. E se vocês têm dificuldade nisso, eu sugiro que vocês acompanhem o canal da Natália Arcuri, que é o Me Poupe. Bom, falei que não ia ter corte, mas acabou tendo um corte. Enfim, eu aconselho que vocês sigam a Natália Arcuri. Tudo que eu sei de educação financeira foi graças a essa mulher. E, sinceramente, foi ela que mudou a minha mentalidade. Então, toda a mudança de mindset que aconteceu na minha vida foi graças a Natália Arcuri. E eu indico muito o canal dela, Me Poupe. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para vocês seguirem. E mais o que? Se vocês quiserem também um vídeo ensinando, meu canal não é de finanças, mas se vocês quiserem um vídeo ensinando como se organizar financeiramente, ou então com dicas, ideias, né, de renda extra para estudantes de graduação, deixem aqui nos comentários para eu saber, porque aí eu consigo gravar um vídeo para vocês sobre isso, mais pra frente, agora não. Bom, e por último, perguntaram também se valeu a pena fazer estágio num local tão movimentado. E aí, né, porque perguntaram se eu conseguia acompanhar os casos, como é que foi. E, bom, gente, pra mim valeu muito a pena. Apesar da casuística ser uma loucura lá e toda hora entra bicho, às vezes não dá tempo de você raciocinar sobre o caso, você só consegue raciocinar um tempo depois, quando você vai passar sua casuística pro computador e aí você começa a ver qual foi o caso e tudo mais. Bom, apesar disso, apesar dessa loucura, valeu muito a pena pra mim, porque eu acompanhei realmente casos. Os animais lá que eram atendidos lá, a maioria deles eram casos bem complicados, já chegavam num estado bem difícil, assim, tinham várias comorbidades, não era só uma doença, eram várias associadas, e você aprender a trabalhar com poucos recursos, acho que foi o principal ensinamento, assim, que eu tirei. Então, se eu pudesse indicar, eu indicaria, com toda certeza. Se eu pudesse fazer de novo, eu faria. E é isso. Acho que é isso. Esse vídeo ficou bem longo. Então, se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Peço desculpas se o vídeo ficou meio sem edição, com barulho, enfim. Mas eu espero que ajude. Eu tirei aqui um tempinho do meu estágio supervisionado, do meu tempo, para passar essas informações para vocês, porque eu acho que pode ser muito útil para quem está assistindo. Então, é isso. E aproveita, se você ainda não deu like no vídeo, já dá o like, compartilha com os amigos e se inscreve aí no canal, porque aí você me ajuda, você me estimula a fazer mais vídeos para cá e ajuda o canal a crescer. Então, é isto. E até o próximo vídeo.